pastor Gabriel, o vamos que é lá. que faz um homem e uma mulher nu, pastor César? Mantenha Meu calma, Deus. pastor Gladson. Vamos ao que o pastor seguinte. César quer deturpar o texto, dizendo que não quer deturpar o texto. Ele não quer deturpar o texto. Nu. O seu conceito sobre heresia. Sim. O seu conceito sobre heresia é o quê? É o original da palavra heresis. Tudo bem. É uma É ideia errar o alvo. estranha. Errar o alvo. uma Vocês ideia estão errando estranha. o alvo do texto. Teve a Caim e disse: alcancei do Senhor. Ela Aí não disse que foi o Adão que Sim. fez isso? Opa, tá dizendo que Adão conheceu ela, não tá dizendo que Adão é pai. Porque nós vamos na genealogia de Adão, onde é que tá Caim lá? Só me prova aí. Prova pra mim que Nesse Caim... versículo que você Não, acabou de ler. aqui o senhor não tá provando nada, só tá provando... Dentro disso aí, vou responder pro senhor. Só quero fazer uma pergunta pro senhor. Não, Dentro então disso primeiro aí. responda, pastor. Se tem um texto aí, já me humilha agora, já acabou, eu já mudo de opinião. Pois é, pessoal, o clima esquentou. Os convidados debateram aí na antiga rádio Musical FM sobre Gênesis capítulo 3. E o tema do debate era se o pecado de Gênesis capítulo 3 era ou não de ordem sexual. Nós temos aí no debate o clássico pastor César e o pastor José Gladson e o seu filho. E os convidados vão tentar trazer os seus pontos, vão argumentar, fazer contrapontos, mas em um determinado momento do debate a gente vai ver que tem uma exaltação. Inclusive, foi intermediado pelo pastor Juliano Fraga e em um determinado momento ele teve que falar para acalmar-se, porque estavam ali demasiados exaltados. Mas eu espero que você fique aqui comigo no canal, compartilhe esse vídeo e também faça os seus comentários com as suas impressões, claro, acerca do debate, o que você achou, se não é de ordem sexual ou não. Vai que de fato você pense que é de ordem sexual. Quem sou eu para contradizer você, né, meu amigo? Mas eu já adianto, pessoal, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link completo para que você possa ver de forma integral aqui esse debate no canal Unidade FM. Cumpre lembrar que o debate ele foi promovido pela antiga Rádio Musical FM, mas como sabemos, essa rádio ela foi vendida e não existe mais. Então está lá no canal da Unidade FM, presidida pelo pastor César Cavalcante. Então, confira esse debate aqui agora, mas curta, comenta, compartilha e vamos ver aí. Ele vai tentar resolver o texto de Gênesis capítulo 4, versos 1, que essa conta ainda não fechou. Vamos lá. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu luz a Caim. Como resolver isso? E importante, meu irmão Gabriel, pelo que transparece aqui no programa, com a fala do teu pai, do pastor Gladson, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é literal. A árvore da vida eterna, ela também não é literal. O fruto também não é literal. E Gênesis 4, como resolver? Tem como resolver em 3 minutos? Vamos lá. 3 minutos? Eu falo demais. Lute. Seguinte, eu entrei aqui falando sobre a gente conceituar sobre a árvore do bem, ou a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. A conceituação parece literal, parece metafórica, a teologia vai divergir, uns vão defender que é literal, outros vão defender que é metafórica. Qual que é a minha posição sobre isso? Eu acredito que tem certa parte literalidade e certa parte metafórica. Questão metafórica, a árvore da vida representa o ensino de Cristo, o ensino que dá vida eterna. Quando você vê Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que comer da carne, beber no meu sangue, todas as analogias, ou seja, são representações de Cristo, você entendeu? Como se aquilo representasse a Cristo, entendeu? Mas tem certa literalidade. Ou seja, comer daquela árvore daria vida, comer da árvore daria morte. Agora, o comer do conhecimento do bem e do mal seria tomar esse conhecimento para si e determinar o que é ruim e o que é bom, à distância de Deus, correto? Até agora não tem nada de questão sexual. Quando eu falei sobre Gênesis 3, sobre questão sexual, você não consegue enxergar esse tipo de coisa ali. Por que a divergência vai ter de metafórica e literal? Porque na hora que você vê das consequências, o que acontece depois de comer do fruto, você vê que o Adão se envergonha e cobre essa nudez. Aí depois disso, o que acontece? Aparece 2 descendências, Gênesis 3,15, e porém inimizade entre a sua descendência, a descendência da serpente e a descendência da mulher.
Depois disso, Deus vai lá e coloca a maldição sobre a serpente, ela vai rastejar, vai andar sobre o seu ventre, vai comer pó, as dores delas até os filhos, né? O que significa multiplicar as dores a teus filhos, né? Esse juiz, essas duas descendências, você começa a falar, nossa, essas árvores são literais mesmo, né? São metafóricas. Qual que é o problema disso, né? Como que a gente faz para entender isso? Você vê, o seu desejo será pelo seu marido, ele te dominará, né? Aí depois vem a maldição contra Adão, e Adão chama a Eva de a mãe de todos os viventes, né? E você vê um monte de consequências sobre isso. Aí você vai querer entender o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal e o que é a árvore da vida. Nós acreditamos que o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal era um ensinamento de Satanás. O comer do fruto era uma consequência desse ensinamento, de você tomar o mal para si. E esse comer do fruto representa, como ele citou Provérbios, 2 Coríntios 11, as únicas escrituras para você entender o que é o fruto, o que é comer do fruto e as desobediências. Quando você interpreta dessa forma, você começa a ver versículo por versículo se encaixando, você entendeu? Em que momento ocorreu o pecado sexual? 20 segundos. Em que momento ocorreu o pecado sexual? A partir do momento que ela come do fruto, que é esse ensinamento de Satanás, você é gerado duas descendências ali, você entendeu? Não dá tempo, né, pra eu terminar a linha de raciocínio, que a gente vai pra Gênesis 4. Só que eu quero mostrar que através desse comer do fruto é gerar duas descendências. Ok. Na próxima, o senhor fala, pastor César. Vamos lá. Tem a questão da nudez aí. A questão do Gênesis 4, eu entendi. Você trabalhou aqui com o Gênesis 3. É difícil chegar lá ainda. E vamos no Gênesis 4 depois. Tá tudo bem. O problema é o seguinte, cara. Quando você diz que gera duas descendências ali, aí a coisa fica pior. Por quê? Porque no versículo 15, o Senhor fala assim, ó. Por inimizade, ele tá falando entre ti e a mulher. Tá falando pra serpente, Satanás. Isso. Por inimizade entre ti e a mulher. Então, você e a mulher são inimigos. Também entre a tua descendência, para Satanás, e o seu descendente, no singular. Uhum. Se Satanás engravidou Eva, como vocês defendem, logo a descendência dos dois é a mesma. Porque a Eva é a mãe e Satanás é o pai. Não. E aí a conta já começa a não fechar. Não entendeu? Eu volto atrás. Não, eu volto atrás. Vamos lá. Pergunta Talvez novamente, você não entendeu acho minha que pergunta. eu não entendi sua pergunta. Tá tudo bem. Vamos lá. O texto diz assim, por inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. Certo. Até aqui, ok? Ok, perfeito. E entre a tua descendência, Satanás, e o descendente da mulher. Uhum. A inimizade entre você, a pessoa, Satanás e a mulher, entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher. Mas se Satanás copulou com Eva, Entendi. Não. logo a descendência deles é a mesma, meu Deus do céu. Não. Então, É essa conta já não fecha. É simples. A ideia é que o comer do fruto era a serpente com Eva e depois ela deu ao seu marido. Ela teve relação com Adão, certo? E agora o que acontece? Não, mas peraí. Vamos lá. Então, calma o aí. descendente Isso da mulher... Isso aí não explica calma, o texto. O explica. texto diz assim, ó. Quem são por os filhos da inimizade- serpente e os filhos da mulher? Não tem filhos da mulher. O descendente da mulher. Ué, Então, quem é o a descendente da semente da mulher? mulher não é Cristo aqui? Ele é A literal, continua- ele é a literal ou ele é continuidade. espiritual? Então, vou explicar o texto. continuidade. Vamos lá. De novo, por inimizade entre a tua descendência, Sim. uma descendência é muita Sim. gente. Descendência. A descendência, Tua semente. tá? E o seu descendente. O seu descendente. O único que cumpre esse requisito é Jesus Cristo. Em Gálatas 3, né, professor? Porque somente ele é semente da mulher. Todos nós somos semente de homem mais mulher, menos Jesus. Então o que ele está dizendo é o seguinte: por inimizade entre Satanás, eu vou falar Satanás Os porque a Bíblia diz que ele é o descendentes, né? antigo serpente. Os filhos de Satanás, Eu né? vou falar sobre Satanás porque a Bíblia diz que é a antiga serpente. Pra gente não ficar falando serpente, não sei o que, cobra. Por inimizade entre Satanás e a mulher. Entre a sua descendência, a descendência de Satanás, e o descendente da mulher. E esse descendente da mulher só pode ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único descendente da mulher. Fruto apenas de uma mulher.
E aí, o descendente, ferirá a sua cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar, o que acontece na cruz. Logo, está falando de Cristo. O nome disso na teologia é proto-evangelho. Então, se você defende que a Eva teve filhos com Satanás, logo, essa maldição, esse julgamento, esse juízo de Deus, não tem sentido algum. Por quê? Porque o descendente de Satanás e o descendente da Eva são as mesmas pessoas, meu Deus do céu. Não. E aí, quem vai? Posso, por favor? Não. Isso Então vamos lá. 1 João capítulo 3, verso 10. Nisto sabemos manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo? Aí nós vamos para Mateus 13, pastor. Joio e trigo. Quem semeou o joio? Jesus disse que quem semeou foi o diabo. Aonde ele semeou? Em que terreno? Eu quero perguntar para o senhor. Então deixa eu só terminar o texto aqui, tá bom? Qualquer que não praticar justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que eu vi desde o princípio. Olha o que a Bíblia está dizendo, desde o princípio. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Então ele era do maligno. Então aqui nós vemos a Bíblia, não somente esse texto, nós temos em número, mas para sintetizar. A semente de Satanás. Jesus disse que escolheu 12. Concordo. E um era o diabo. Concordo. Um era A o Bíblia diabo. chama sistematicamente, vez após vez, os perdidos de filhos do diabo. Filhos de Belial. Mas de filhos quem é? Mas Ok. ele não tem uma descendência? Mas é que o senhor não entendeu minha pergunta até agora. Se a descendência Eu do entendi. diabo são os Eu caídos, entendi. Eu os entendi. ímpios, os perversos, Eu entendi. e a descendente da mulher? Gabriel, vamos lá então. Tenta resolver. Pastor Tenta César, você, o senhor vai. sabe o seguinte também, né? Essa escritura de Gênesis 3,15, inclusive eu vi um vídeo do Carlos Vailate falando que a NVI agora, de 2013, ela colocou os descendentes da serpente e os descendentes de Eva, né? Mas o texto original é singular. É singular, né? É singular. Porque em Gálatas 3 corrobora. Eu vou entrar no debate no mérito, né? Porque o debate é muito maior sobre isso, você sabe. A linguagem vai ter especialistas falando, não, são Mas é que, descendentes assim, porque... independente se seja no singular tudo ou bem. plural, Não, tá? não, A minha calma. pergunta também vai a ideia é o abarcar os seguinte, dois. a ideia é o seguinte, descendentes ou descendente, a gente tem a descendência da serpente, correto? Quem são? Os perdidos. Ok. Os perdidos, correto? E a gente tem a descendência De quem? da mulher, Mas correto? se ela Mas copulou com Satanás, é a mesma. Não, pressão. A partir do momento que você enxerga a descendência da mulher e a descendência da serpente vindo do mesmo ventre, Abel e Caim sendo gêmeos, você entende aonde foi colocado o joio e o trigo. Você entende? A distinção dessas sementes. Quem são a semente da serpente? Quem são essa descendência da serpente? Uns vão acreditar que é a descendência espiritual dos perdidos, correto? Que é a interpretação majoritária. Outros acreditam que as cobrinhas que iam brigar com o povo de Israel, né? Ou seja, ia ter inimizade entre os filhos de Israel. É uma interpretação minoritária em relação ao ponto. Mas a questão é, a descendência da mulher e a descendência da serpente são sementes que estariam aqui na terra, descendências que estariam aqui na terra, ou descendentes ou descendência, e eu tenho inimizade entre elas. Você entendeu? Só que quando eu entendi o que você quer dizer, não, é o mesmo descendente, né? Porque tá falando descendência da mulher. Mas quando fala descendência da mulher, é a linhagem santa que veio da mulher, você entende? Que veio de Adão. Esse que é o ponto. Então, mas é que assim, vocês estão defendendo que a mulher, a Eva, teve relação sexual com Satanás. Se ela teve relação sexual com Satanás, os filhos dela, ela é a mãe, o diabo é o pai. Mas aqui tá dizendo que tem uma diferença entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Sim, mas se ela teve relação com Adão e com a serpente, e o filho de Caim, que é filho do maligno, filho do diabo, que é o filho do diabo, e Abel é filho de Adão, aqui existe inimizade. Não é que é o mesmo. Você entende o que eu quero dizer? Então, calma aí. Vamos lá. Você entendeu? Entendi. Então, não sei se vocês entenderam. Eu entendi então, vamos lá. perfeitamente. Vamos entendi o que você tá admitir por dizendo. um segundo essa história toda que vocês defendem que é uma heresia. Uma heresia. Não, a heresia eu acredito que não, pastor César. O que é uma heresia, meu amigo? No conceito majoritário sobre heresia, eu não sei qual o conceito que o senhor tem sobre heresia, mas são doutrinas que, como pode dizer, são doutrinas essenciais que se você crê naquilo, você perde a sua salvação. Então você não sabe o que é heresia. Não, deixa eu explicar. O apóstolo Paulo fala assim, entre vocês tem heresia. Significa que todo mundo ali era perdido? Não. Não. Então, Você a gente tem crê que entender naquilo. o conceito de heresia. Não, mas eu te falo, o conceito.
divergência teológica e heresia. Por exemplo, o senhor pode pegar a heresia e aplicar o seu conceito, ao seu conceito. Só que o Que seu é o que vocês estão fazendo aqui agora. o seu conceito Sim. sobre heresia. Sim. O seu conceito sobre heresia é o quê? É o original da palavra heresis. Tudo bem, é uma É ideia errar o alvo. estranha. É errar o alvo. uma Vocês ideia estão errando estranha. o alvo do texto. Então vamos lá. O texto diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, Satanás e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente, a mulher. Ah, não, a descendência, porque não sei o que da NVI. Tá bom, eu não vou nem entrar na questão do texto crítico aqui. Mas vamos considerar que tem duas descendências. O texto só faz sentido se houver dois tipos de descendências. Como uma mesma mãe pode ter dois tipos de descendências diferentes, meu Ué, Deus. mas eu acabei de... Só quer 20 casos, disse aqui 20. Vou te Ah, passar 20 vamos casos. lá. assim. O calvinismo é Em heresia, Goiânia pastor agora. César? O calvinismo é Ele heresia? está dizendo que eu quero O calvinismo, provar aqui, ele Gabriel. é uma corrente soteriológica. Então, a palavra Mas ela calvinismo tá não é errando o uma alvo. doutrina. Ela tá errando o A alvo. palavra Se calvinismo não é uma doutrina. Dentro do calvinismo, eu entendo que alguns dos pontos são heréticos. São heréticos. É, exatamente. Vamos lá, voltamos ao tema. Sensacionismo, só crê que é heresia? Meu irmão, Então, mas aí a vamos gente- permanecer no debate, sabe Não, por quê? é- Creio dizer- que é heresia. O senhor quer que é Mas heresia? qual é o problema aqui Não, nesse tudo debate? bem. Não. Eu creio que é heresia. Sobre o Sim, conceito de pô. heresia. Ô, Gabriel, Você entendeu? vamos tentar resolver o tema. O tema. Aí depois, se vamos tiver um lá. outro debate Eu Eu sobre... mais quero quer falar resolver 4 esse agora. 4. capítulo Quero falar 4. Gênesis 4. Então, Vamos marcar um eu e vou você. repetir a pergunta. Gênesis 4, Vou vai. repetir a pergunta. A pergunta Por é favor. clara. O texto Por diz favor, assim, ó. por favor. Coabitou o homem com Certo. Eva, sua mulher. Certo. Esta concebeu Certo. e deu à luz Caim. Certo. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Certo. Se o Caim não é filho de Adão, Tá. vocês dizem que o Caim foi filho de Satanás lá em Gênesis 3. Mas a Bíblia diz que ele é filho de Adão nesse texto aqui. O Adão fez sexo com Eva, a Eva engravidou e teve o Caim. Qual tá certo? Gênesis 4, que é claro, ou Gênesis 3, que é uma interpretação de vocês? Tá bom. Gênesis 4? Vamos lá. Já O senhor chegamos em Gênesis aproveita 4? e textualmente também resolva a questão dos gêmeos, que também Tá bom. ficou pendente. Já fica aqui agora. Tá bom, vamos lá. Pastor César, sei que o senhor não entende, mas é assim. É passado, tá? 4 aqui é uma narrativa. Só que, e aconteceu que Adão conheceu Eva. É lógico que conheceu. Ela concebeu todo o primogênito nas primeiras. Isso aí não precisa fazer um exegese para o senhor que o senhor conhece. E teve mais a seu filho, que foi, né? Abel, e foi pastor de ovelha Abel e Caim. Só que o senhor vai aqui na frente, a gente vai ver que conheceu novamente, aqui ó, no 5, porque está relacionado. Sempre o Gênesis aqui, o começo, o capítulo está falando do anterior, né? Macho e fêmea os criou, e Adão viveu 130 anos, gerou um filho, a sua imagem, chamou seu nome, sério, um filho. Mas ele não tinha outro? Mas por que gerou um filho? Só que no versículo 25, tornou Adão, pastor César, tornou Adão. Se aqui ele tivesse tido um relacionamento com a Eva e conhecesse, ela gerasse Caim, e depois a Bíblia faria menção, tornou a conhecer, como está aqui no versículo 25. Pega aí. Capítulo 3, capítulo 4? O senhor quer certo. 4? Vamos desmiuçar o 4 agora. Vamos desbruçar no 4. É que você estava no 5 agora mesmo. Não, sim, porque eu fui lá para mostrar para o senhor que Adão viveu e gerou um filho. Ok. Um. Então aqui, e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Agora ele tornou a conhecer, não? Porque conheceu só naquela vez que gerou Abel, juntamente com a semente do Caim que estava lá, do diabo, segundo o senhor diz. É isso aí. Então, peraí, só repete essa última frase. O senhor disse que ele primeiro se deitou com ela Não. para conceber. A serpente deitou com a Eva e ali colocou, como o senhor usou essa palavra anteriormente para mim, concebeu, né? Concebeu da serpente o Caim. Então, mas o o que diz aí o verso 1 do capítulo 4? Sim, perfeitamente, eu estou entendendo. Só que o senhor Então, não lê está o texto. entendendo. Tá bom. E conheceu Adão a Eva, Pronto, sua pastor. mulher. Conheceu, mas ele Calma, conheceu conclui o lá. texto. Continua E o depois? Conheceu, vamos lá. Sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor. Ela Aí não disse que foi o Adão que Sim. fez isso? Opa, tá dizendo que Adão conheceu ela, não tá dizendo que Adão é pai. Porque nós vamos na genealogia de Adão, onde é que tá Caim lá? Só me prova aí. Prova pra mim
que Nesse Caim... versículo que você Não, acabou de ler. aqui o senhor não está provando nada, o senhor está provando que ele teve sexo com ela, o que o senhor está provando. Então vamos lá, Só a isso. descendência de Caim. Não, eu quero que a descendência de Adão. Vamos lá, a descendência. Adão. Ok, a Mas descendência. o senhor não deixou eu terminar o texto. É que só o Deixa eu senhor falou terminar. depois do bloco que virou, Não, só não. o senhor tá falando. Mas tudo bem, pode continuar falando. Mas só eu estou no meu tempo, pastor? Pastor, coabitou Adão com Eva, Pode sua continuar. mulher, e concebeu e deu luz a Caim. Não É Adão ou não é Adão? O senhor tem que continuar. Adão teve sexo com ela, mas onde é que está dizendo aqui que o filho é de Adão? No texto. Aonde? Deu luz Não, a Caim. senhor, não deu a luz, foi a mulher. Não está dizendo que ele é o pai. Tá É bom. na palavra Pastor César, conceber. vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, a palavra conceber, esse texto aqui não tem saída, pastor, com todo respeito. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu. A palavra conceber aqui é engravidar. A palavra conceber aqui é engravidar. Quem fez essa mulher engravidar? O texto responde: Adão. Adão. Coabitou o homem, a palavra Adão, ali, com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. O homem se deitou com a Eva e ela ficou grávida. Aí o senhor vai dizer que, mas a Bíblia, o senhor apresentou vários textos, eu não sei se foi o senhor ou seu filho, 25. onde Deixa eu ler. tem a descendência, são filhos de Satanás, filhos de Belial, ok. Uma pergunta: existem filhos de Satanás ainda hoje? É óbvio que sim. Como? Óbvio Se toda que a sim. descendência de Caim pereceu no dilúvio? Quem falou isso pro senhor? E é o que João está texto. dizendo. Não, e o João está dizendo O texto. E João Noé tá é dizendo, filho de quem? E João está dizendo aqui o quê? Existem descendentes de Caim hoje? É óbvio que existe. Então, é como? óbvio que raça Se de a- víbora, quem vos Calma aí. induziu a fugir? O que é que Jesus está dizendo? O que é Então, que vamos João por Batista parte, está dizendo? Vamos por parte. Está me A perguntando. descendência de Caim pereceu completamente no dilúvio. Quem Ponto. falou isso pro senhor? A Bíblia. É só ler Gênesis Vamos lá. capítulo 6. Vamos ler. A ascendência de Noé é a partir de 7. Vamos ler. O Noé é descendente de Caim? Vamos ler. Não. Tu sabe que não. O Noé é descendente de quem? 7. Tá, o 7 é Sete. descendente de Caim? É óbvio que não. Ok. Caim é o Tubal, Caim era... Logo, todos os seres humanos que existem neste planeta aqui, que nós vivemos, Sim. são descendentes de Adão através de Noé. Certo? Não. Ah, não? Não. Então, É óbvio que não. quem entrou na Óbvio arca que que é não. descendente de Caim? Mostra Vamos o lá. texto. Mostra o texto? Tá bom. Posso te Vamos mostrar? lá, por favor. Tá bom. Se eu quer mostrar, vamos lá. Dentro disso aí, vou responder pro senhor. Só quero fazer uma pergunta pro senhor. Não, Dentro então disso aí. primeiro responda, pastor. Se tem um texto aí, já me humilha agora, já acabou, eu já mudo a opinião aqui Ótimo. agora. Vai. Ótimo. Deixa eu mostrar pro senhor. Aqui. Vamos lá. Quando Noé estava nu, certo? Estava nu. E aí, Cão... É o capítulo 9. 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Então, inclusive no capítulo 9, nós temos novamente aqui, ó. Mas vós frutificai por vós até aquele texto que eu queria. Então, a gente vê aqui que viu Cão o pão, versículo 22. Viu Cão o pão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. E aí ele vem narrando, né? E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja quem, pastor? Está aí no texto? Canaã. Canaã. Mas quem foi que viu a nudez? O que isso tem a ver, pastor? Peraí, o senhor está dizendo que não tem. O senhor tá Pastor, dizendo que não tem. o Cã, o Sem e o Jafé, filho de Noé, Sim. que é da descendência, Me é da mo- descendência de Sete, não é da de Caim. A de Caim pereceu no dilúvio, pastor. O senhor com esse texto Não, aí é só não... mostrar um Peraí. descendente de Caim. Não tem, é Não fácil, tem. não é fácil. O- Não é fácil. Então o mostra Cã- um descendente de Caim. E essa maldição aqui? E essa maldição? Essa maldição é de Noé, descendente de Sete, para o ela seu continua, neto, que ela também passou, é descendente de passou, Sete. ela passou, as filhas dos homens, era da descendência de quem, Eu pastor? fiz uma as pergunta. filhas do homem, Gênesis Vamos de 6. novo, vamos de Gênesis novo. 6. Vamos de novo. Eu fiz uma pergunta. Sim, a tô te respondendo. a pergunta é: Cão. a descendência, no caso seria ascendência, a ascendência de Noé está com Caim ou está com Sete? De Noé, está com 7. Ok. O Noé tem algum parentesco com Caim? Não, Ok. não, Os filhos de Noé têm algum parentesco com Caim? não. Ok. Então acabou o seu argumento, porque E as toda a filhas? descendência de Caim... E as filhas? É só procurar, tá tudo na Bíblia. E as filhas? E as nora dele? As nora? Também não, Não? também não. Ah, engraçado. Não, né? Quer dizer que a semente de Caim não passou
Nas noras, A não? semente de Caim Mas por pereceu que- no dilúvio. Por que que não... Não mas por existe- que Canaã está sendo amaldiçoado, pastor? Então, Me vamos lá, responda. vamos lá. O Não texto, se existe- só quer que eu te responda, você não responde. Não existe um descendente vivo do Caim depois do dilúvio. Aqui, ó. É aqui. só apresentar a o senhor descendência. Tá aqui, ó. Canaã, maldito seja Canaã. Ele passou no ventre da nora Vamos de lá. Noé. Canaã é filho de quem? Vamos lá. Canaã é filho de quem? De Cão. Tá, e Cão é filho de quem? Noé. E Noé é filho de quem? Vem da descendência de Lameque. De Lameque, que tem da Lameque. descendência de Sim. Sete. o ventre. O senhor defende a tese de Gênesis 6 que os anjos fizeram... Mas o que tem a ver Gênesis Calma. 6, É meu quando- irmão? As filhas dos homens. Estava lá, as mulheres. Elas não misturaram? Não teve uma mistura ali, não? Ou não teve? o senhor sabe que teve, que o senhor prega isso. Então, a genealogia está bem disponível para o senhor aí no Então texto. vamos na genealogia, então? Pastor, ó, vamos na genealogia. pastor, ó. Posso? O senhor falou a genealogia. Vamos Pastor, pra só um genealogia? minutinho pra Vamos, gente não não tem perder problema. tempo. Vamos lá, ó. Pastor, ó, é Sete, Enos, Cainaã, Malalael, Jared, Enoque, Lameque, Matusalém, Lameque. Aí nós vamos chegar em quem? Em Noé. Sem Cã e Jafé. Tá. Não tem nada Então de vamos lá. Caim, pastor. Tamo lá. Então, não tem Caim na genealogia de filho de Adão. Livro de Judas, versículo 14, disse que Caim é o sétimo depois de Adão, o sétimo. Se ele é o sétimo... Quem? Ué, versículo 14 de é Judas. Caim, ele está confuso. Não Caim. Caim. É, pastor. Enoque. Não, é O Enoque, senhor quer falar do pastor. Enoque. Enoque, isso, Enoque o sétimo depois de Adão. É isso mesmo. Então, se Enoque é o sétimo, pastor, aonde está o Caim na genealogia? É isso que eu quero falar. Cadê quem é o pai dele? Quem é o pai do Caim? O pai do Caim Gênesis não é capítulo Adão. 4. Não é Adão. O senhor está deturpando o texto. Eu que estou determinando o texto? Tá. Eu posso explicar um pouquinho? Por favor. Posso Vai lá, entrar um Gabriel. pouquinho na jogada aí? Duas coisas, Gênesis 4 e sobre a descendência de Caim, né? Ela aparece no dilúvio? Tá, vamos comentar de trás pra frente, vou chegar em Gênesis 4. Ok. O que ele quis falar dos anjos, né? Que o senhor defende que os anjos tiveram relação sexual com a descendência piedosa de Sete, é isso mesmo? Na verdade, não tem descendência piedosa de ninguém ali, né, no texto. Você acredita que filhos dos homens são todos gerais? Filhos dos homens são filhos dos homens. Só ler o Gênesis Tá, 6, então 1. filhos dos homens são tanto descendência de Caim quanto São descendência homens, de né? Sete. São filhos dos homens. Então vamos lá, se os anjos tiveram relação sexual com as descendências tanto de Caim quanto de Sete, correto? É possível. É possível, né? Quando a gente entra, tem gigantes do outro lado, correto? Tem gigantes lá do outro Do lado. outro lado. Do outro lado do quê? Do outro lado da... Êxodo, lá... Depois do dilúvio. Depois do dilúvio você encontra Mas é que, gigantes. de novo, vocês estão colocando Não, essa não, história de peraí, gigantes. vamos- Calma aí, aqui a sua pergunta, Tá. ela parte de um pressuposto que está equivocado. De novo, vocês estão falando de gigantes, sendo que a Bíblia já diz assim, ó, já tinha gigantes. Tá, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. A questão do sexo, dos anjos fazerem sexo com as mulheres. Você não acredita que daí vieram gigantes? Não. Você acredita que... Não, porque o texto começa dizendo que já tinha gigantes. Ah, entendi. Não. Entende? Então já Ah, não, já agora vem de um mudou pressuposto, tudo. Já Agora vem de um pressuposto. Não, porque o que acontece? Que é o seguinte, isso que gerou gigantes. Mas nem é o nosso tema. O nosso tema é o seguinte, ó. Isso. O tema é o seguinte. Sexo. O Princípio. nosso tema é o Mas a seguinte, explicação ó. é... A descendência de Caim perece no dilúvio. A descendência de Caim terminou. Pastor, o que ele tá querendo dizer, mas não vai funcionar, mas assim, se anjos ali se relacionaram com as mulheres, e se caso geraram gigantes, ele quer dizer o seguinte, depois do dilúvio ainda tem gigantes, então teria que ter necessariamente também Uma linhagem de alteração Caim. genética, Essa é a ideia. Mas Só que no parte de... texto que ele começou a ler, exato. já tinha Não, gigantes. já então, tinha. então não dá. Mas, tipo Não dá. assim, vamos lá. A ideia de defender de sexo de anjos dessa alteração genética, desse cruzamento, que se tornam gigantes. Esse que é um problema, porque, tipo assim, pra você provar a relação dos anjos e que já haviam antes, se torna um problema de você colocar como que 3,5 metros tem essa alteração genética. Mas Você onde entende? tem um- Humano com humano. Não, desculpa, Aonde tem um 3 ser metros. humano com 3,5 metros na Bíblia? Desculpa, 3 metros, né? É o máximo, né? Que foi Golias, né? É isso mesmo, né? 3 Então, metros e então meio. mas vamos lá. Gigantes tem até agora. 3 metros? Nós temos uma pessoa que tem 2,80 metros lá na Mas a China. questão dos Agora, gigantes, o pastor já respondeu, mas não vai é o resolver. tema, Não, não é o não, tema. não, Ó, é assim, tudo ó, bem. Já haviam gigantes na Terra. Tudo bem, você acredita que já E existiam. quando os filhos de Deus se deitaram com os filhos dos homens, Não foi caso desses geraram gigantes. caídos, Entendi. geraram seres caídos. Tem geraram- descendente de Caim após o dilúvio? Isso, Essa é a pergunta da Tem, mesa. tem. Não, mas Posso o seu falar? filho vai responder. Pode, claro. Vamos lá.
Então a gente vai pra Gênesis 4, né? Sobre filhos da serpente e filhos da mulher. Não. Gênesis 4 é... Calma, Gênesis 3, Gênesis 4. Coabitou Aqui tá o ligado. Adão com Tá. Eva e ela engravidou. A primeira E aí pergunta. vocês estão dizendo que, na verdade, o pai não era Adão, mas era o Satanás. Essa descendência da serpente, Gênesis 3,15, são os filhos do diabo? Descendentes da serpente são aqueles que seguem a queda. Espiritualmente, correto? Exatamente, claro. Ou seja, todos... Em detalhe, todos nascemos na queda, correto? Todos. Quando Adão cai. Abel e Caim, entre aspas, se nasceram na queda, eles seriam filhos da serpente espiritualmente? Se eles nascem em pecado? Então, filhos da serpente espiritualmente significa caído. Isso, Então, isso que eu ia explicar. de Adão Exatamente, pra frente, todo todos mundo é nós caído. somos caídos, todos certo? nós somos caídos. Espiritualmente, correto? Sim. Chegamos nesse ponto. Agora, em relação, eu creio nisso, eu creio na descendência espiritual nesse sentido também. Só que além, esse Não, que é o o senhor ponto. não crê, não. O senhor Não? crê Não, que não, não. teve relação sexual. Calma, eu creio nas duas coisas. É que Então você Como? tem que decidir, porque uma Não, coisa não, diz não, uma. não. É que assim, mano, você dizer assim, ó, Não. eu creio nas duas. Isso, Mas peraí, como? é difícil, Isso cara. não, Uma explica contradiz como. a outra. Não, Como o senhor crê nas duas? contradiz. Não dá. Não contradiz. Deixa eu explicar pra você. A questão é, se os filhos são espirituais, correto? Como é que você interpreta a descendência física? As duas coisas. Existe... Caim e Abel eram descendentes espirituais. A Ou seja, os descendência dois. física de Caim. Só que pereceu Caim no era dilúvio. físico. A descendência física de Caim pereceu no dilúvio. Uhum. Não adianta lutar contra uma Não, realidade. calma, pressão. Tudo bem, você tá defendendo isso, tudo bem. Eu não vou contra isso, que ela pereceu no dilúvio. Ou que ela continuou. Agora o debate é maior, porque a gente vai entrar em questão genética de como os gigantes vieram e tipo assim... Mas a questão do gigante já foi resolvida, Eu entendi, irmão. mas qual que é o pressuposto? Se os gigantes vieram de Caim, você entende? Se os gigantes vieram de Caim e teve gigantes do outro lado, Mas você quem entendeu? tá dizendo que gigante veio de Caim, meu irmão? Qual texto? Não. Qual versículo? Me fala um versículo que tem. Calma. Isso. Esse debate, a gente tinha que voltar lá atrás. Por isso que eu quero dizer, a gente é Meu bom irmão, ó, remarcar vamos o lá. novo. Não, vamos lá. Por causa do ponto. Porque o tem irmão muitas- o irmão tá falando assim, ó. O debate é muito maior, tem muita coisa, mas essas coisas mínimas precisam Sim, de respostas e nós não claro, temos. Claro, não, sim, claro que tem. Então vamos lá. Teve descendente de Caim após o dilúvio? Não. Descendente de Caim pode? Isso. Pode ser que não. Físico, o senhor disse que não. Não. Agora o senhor levou para o sim. espiritual. E não, espiritualmente sim, concordo. Porque tem até hoje, né? Sim. Os filhos do Satanás. Uma pessoa que nasce até hoje. exatamente. Agora, físico, se houve depois, eu baseando no pressuposto que os gigantes que teve essa alteração genética foi através de Caim, então fisicamente teve. Pastor César. E com qual texto o senhor entende que o sexo entre a Satanás e a serpente gerou um filho gigantesco chamado Caim? Qual é o texto que fala que o Caim era gigante? Que mostra que o Caim era gigante? É. Tem um versículo? Que mostra que Caim era gigante? É que o senhor não está defendendo Não, peraí, vamos lá. Não, que é... Vamos Gênesis 4. Não, calma aí. O senhor está defendendo que a palavra gigante, por algum motivo o senhor trouxe a palavra gigante aqui no debate, Uhum. tá? E aí o senhor está dizendo que esses gigantes, eles são híbridos Isso. entre Satanás e a Eva. Uhum. Ok. Você tem um versículo para apresentar? Que o Caim, por exemplo, o Caim tinha que ser gigante. Levando em conta a sua ideia, o Caim é o primeiro gigante. Uhum. Você tem um versículo para mostrar? É o seguinte, vamos lá. Como a semente da serpente é a construção teológica, você vê vários pontos. Sobre Caim ser gigante, ser de outra... vamos dizer assim, fazer uma ligação para Gênesis 6, eu iria usar uma fonte extra-bíblica. Seria o Targum, né? Que é a tradução da Bíblia hebraica para o aramaico, você sabe disso, junto com os comentários rabínicos. Você entendeu? Eu utilizar essa fonte, que a gente pode encontrar no Targum de Jonatas, né? Só que Peraí. é apenas inferência. Calma aí, presta atenção. É apenas inferência. O Targum de Jonatas. Não, é de Jerusalém. É o de Jerusalém. Nenhum Targum diz que Caim era um gigante. Não, calma. Nenhum. Vou te mostrar Nenhum. um aqui. Vou te falar o que Eu tá prefiro dizendo. trabalhar na Bíblia. Não, tudo Mas bem. se você quer citar o Targum, eu pesquiso aqui agora e já te mostro. Mas Pronto. nenhum diz que ele era gigante. Vou te mostrar aqui, ó. É isso, aqui, ó. O Targum do pseudo Jonatas mesmo, né? O Targum do pseudo Jonatas de Targum. Gênesis 4:1, olha o que diz aqui.
senhor pode procurar. Se o senhor quer achar aí pra... Não, já tem aqui, não precisa não, é só dar pra ele. Só lembrando que a sua resposta é: o Caim era gigante? Tudo Lê o bem, Targum. vamos ler. E Adão soube que sua esposa Eva havia concebido de Samael, o anjo da morte. Que no caso, Adão soube, né? Esse é o de Jonatas. E ela ficou grávida e deu à luz a Caim. E ele era como os de cima, e não como os de baixo. E ela disse: eu consegui um homem do anjo do Senhor. Aqui está dizendo que ele era como os de cima e não como os de baixo, e conseguiu do anjo do Senhor. A ideia é que a relação sexual... Onde que tá o gigante aí? Não. Não tem. Não, calma. Não tem. Não, qual que é o ponto? Você está entendendo. Ele é um gigante intelectual, toda a descendência de Caim. Ó, Deixa eu ler quatro. Em Gênesis 6, o cruzamento entre filhos de Deus e filho do homem geram pessoas híbridas, correto? É possível, mas não é o tema do possível. debate. Não, mas o que eu irmão. ia dizer, e aqui no Targum, que eu tô falando da relação extra-bíblica, né? Mostra que ele era como os de cima. Ele era parecido com os de cima e não como os de baixo. Você entendeu? Que ele veio dessa relação do anjo com ela, entendeu? Mostrando a hibridização. Um filho Não, e híbrido, aonde que ele era entende? gigante? Então, Não tem. Se ele é gigante, se Pastor, ele é anão, o você importante é que entendeu? Mas é Não. que quem trouxe essa Não, questão de o senhor gigante entendeu. foi ele. Não, o senhor entendeu a então, ideia. Presta atenção. Se o O ponto Samuel é o seguinte, Samuel é um anjo. ninguém escapa de Gênesis 4, onde a Bíblia diz que Adão se deitou com Eva, ela engravidou. Ah, pronto. Escapa Eu não agora. respondi ela. Escapa Eu não daqui. respondi, né? Gabriel, Deixa eu dar a oportunidade pra vamos lá. responder. Gênesis 4? Você tem Uhum. aí o Targum, é isso? Isso. Ok. Ó, E você eu tem tenho outros também. Não, tudo bem. Vamos lá. Você tem o Targum aqui Uhum. e você tem Gênesis 4 versos 1 aqui. Pronto. Você decide com o que você fica. Não, tudo bem. Agora eu vou Gênesis falar. 4 Pronto, eu vou falar Gênesis 4 agora. diz que quem gerou Caim foi Adão Vou falar. e Eva. E agora tem o Targum Tá. dizendo Tá. outra coisa. Ó, a resposta... Com qual você fica? Tá. Essa é a questão. Tá, não, tudo bem. Ó, a resposta de Gênesis 4. Quando você pega o texto, Gênesis 4 diz: e Adão conheceu Eva, sua mulher, correto? E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor do varão. E deu mais à luz a seu irmão Abel, correto? E diz e depois. E depois. Esse depois em hebraico Só que é esse tornar depois de um tempo. Tornar, acrescentar. Exato. Mais tarde. Isso. Você entendeu? Agora o que acontece? Primeiro vamos questão de gêmeos e depois vamos questão da gravidez. Primeiro argumento sobre questão de gêmeos. Mas eu não falei, minha pergunta não foi sobre Gênesis 4, gêmeos, sim, nem sim, sobre Gênesis gravidez. 4. A minha Gênesis pergunta 4. foi a paternidade. Sim, paternidade. A Bíblia diz que Vamos o lá. Adão se Me deitou com prova Eva pra e ela verdade. concebeu. Deixa eu explicar. Pastor, Ó, não me quando a gente provou. pega Mateus 1,16, diz assim, presta atenção. E Jacó gerou a José, certo? Certo. Marido de Maria, certo? Da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Correto? Mateus Jacó 1,16. gerou a José, José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, correto? Tá escrito isso. Mateus 1,16. Quando você lê certo? isso, você tá lendo assim, ó, você vê que Jacó gerou Jesus de Maria. Se você ficar com esse texto dessa forma, e você for interpretar ele, calma aí, presta atenção. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. O que eu quero dizer, se você pegar esse texto dessa forma, e você não mergulhar nele, e você pegar a história do Evangelho, e ver que o Espírito Santo pairou sobre Maria, você vai falar, José é o pai de Jesus, correto? Só que José não é o pai de Jesus. E eu quero fazer essa analogia em comparação a Gênesis. Mas lá fala que ele se coabitou? Que ele coabitou? Aqui fala que José coabitou com Maria? Não fala. Então não, tá mas... bom. Não, Então não, acabou. Depois de Calma conceber aí. Jesus, sim. Calma, essa é uma parte. Segunda questão. Isso aqui é a parte apenas para fazer uma Analogia. Então, uma mas analogia essa para parte falar. já não serve. Porque o texto de Adão diz que ele coabitou com Eva, Tudo meu bem, Deus. mas Deus. calma aí. Diz que coabitou. De uma coabitação veio 2 filhos, correto? Não. Não. Ali não foi coabitar novamente. Você sabe que no versículo seguinte fala, e Então, tornou Adão conhecer novamente. Se eles são gêmeos é uma boa conversa, Uma mas boa- não é o tema aqui. Sim. Mas ele deitou com ela e ela teve Caim. Esse é o Tudo ponto. bem. Se são gêmeos. Vamos pressupor que são gêmeos. Podemos pressupor isso? Não, podemos supor, mas é que ainda pior. A gente pra pega você. Thomas Koch, pega Calvin. Não. São gêmeos, correto? Porque a ideia é um concebimento e nasceu esses 2, correto? Não, é que assim. E depois ela Então- tornou vamos lá. E depois deu à luz Abel, tal. Sim. É possível que pode ser gêmeos, mas não. A questão minha é a paternidade. Não, tudo bem. Agora vamos lá. Como eu interpreto Gênesis 4? À luz de Gênesis 3.
Qual que é a explicação sobre isso? Primeira coisa, quando a gente vê sobre Gênesis 3, eu pressupondo que as duas descendências ali foi o sexo com a serpente e o sexo com Adão. Que não e aparece sexo tudo com bem. ninguém no texto. Eu volto a dizer, você tem questão metafórica, você tem questão literal, você tem uma construção. Eu volto a Ali dizer, não vamos... tem nenhuma metáfora sexual. Mas como não nem- tem? Calma, Eles estão eu nu, citei pastor César. Estão fazendo o que nu, pastor César? Abriu os olhos, pastor César. O senhor não Pastor- quer admitir que tem sexo, é diferente. Mas eles viram que estão nu, pastor César. Pastor Gladys. Peraí, Pastor Gladys, pastor Gabriel, O vamos que é lá. que faz Só um um homem e a mulher Calma, nu, pastor calma. César? Mantenha Meu calma, Deus. pastor Gladys. Vamos ao É que o pastor seguinte. César quer deturpar o texto, dizendo que Ele não Não, quer não. deturpar o Gênesis texto. 3 Ele não tem. quer deturpar o Eles texto. viram nu. Ele não, Pastor Gladys. na verdade, Aí ele não quer ele não quer deturpar o texto, irmão. Ele não tá querendo. Pastor César não quer aceitar. Pastor Miúdo. Eles Pastor César, cumpriram. vamos marcar eu, senhor, tudo Miúdo, bem? Gabriel, Miúdo. Pastor, vamos lá. Não vamos perder a educação, senhor. Uma pessoa educada, calma. Olá pessoal, estamos aqui de volta. E a grande questão, quando nós verificamos os pormenores do que foi argumentado ali pelos participantes, eu particularmente, tá bom pessoal? Eu, Felipe Menezes, tá bom? Entendo que a argumentação trazida ali pelo José Gladson e pelo seu filho não tem fundamento na escritura. Sabe por quê? E também eles trazem ali umas argumentações meio sem sentido no meu ponto de vista, tá bom? No meu ponto de vista, quem sou eu aqui para ser o dono da verdade? Mas assim, hora ou outra eles trazem ali a questão da semente de Caim. Ora fala que está em Cã, mas afirmam que a semente de Caim pereceu no dilúvio. Ora fala que a semente de Caim está nas noras de Noé, né? E em determinado momento fala que Caim era um gigante, em determinado momento concorda que já existiam gigantes antes de Caim. Aí começam a argumentar que a descendência ali seria uma descendência espiritual, mas em um determinado momento a descendência era física, porque a serpente supostamente teria feito sexo com Eva, e Eva teria ali posteriormente feito sexo com Adão, e teria ali gêmeos, Caim e Abel. Eu particularmente vejo que essa argumentação é uma coxa de retalhos, não tem ali muito fundamento, não tem ali muito para onde eles correrem, pessoal. Essa argumentação está totalmente contraditória e, no meu entendimento, não tem base na escritura. Eles deveriam rever esses conceitos, e eu entendo que o pastor César Cavalcante conduziu bem ali o debate, porque até onde eu vi completamente, pessoal, o debate, eu concordo ali com tudo que o pastor César falou, pelo menos nesse debate, né? Então, o César representou bem o pensamento da boa doutrina, da sã escritura, né? E os outros convidados que tentaram trazer ali uma argumentação que não tem o menor fundamento. Posteriormente ainda pegaram um livro extra-bíblico, ou seja, que não está fora da Bíblia, e ali disseram, mas Caim era um gigante e diz que a serpente se deitou com Eva e tal, mas o pastor Juliano Fraga até faz ali a pergunta para o filho do pastor José Gladson: entre esse livro e a escritura, você fica com o quê? Né? Então, se ele fica com o livro, ele não é cristão, porque a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, né? É a palavra inerrante do nosso Deus, e como é palavra inerrante, palavra inspirada de Deus, não cabe aí contradição, né? Mas enfim, né? Vai que você acha que eu estou errado, vai que você acha que eu estou equivocado. Se você acha que eu estou equivocado, comente aqui, deixe seus comentários, fala no que eu estou errado, fala no que... Olha, Felipe, o argumento formulado pelo Gladson e pelo seu filho está correto por causa deste ponto, dessa parte da Bíblia, coloque aí. Mas o que não pode é dizer, não concordo, e não trazer os fundamentos, né? Estou trazendo aqui porque, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, pessoal, está claro, a ordem de Deus é que não coma do fruto proibido, ou seja, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia que dela comer, certamente morrerás. E, por exemplo, pessoal, se o pecado fosse realmente de ordem sexual, a questão será que Deus fez o jardim do Éden para Adão e Eva ficarem ali para sempre no jardim, e eles não teriam filhos? Como é que o filho ia nascer?
o filho ia nascer da terra, Deus ia criar todos os humanos, seria pelo meio do ato sexual. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O pastor José Gladson e o seu filho está confundindo catraca de canhão com chá de açafrão, e está trazendo ali uma coxa de retalhos. O texto bíblico é claro, trata-se de uma árvore, trata-se de um fruto proibido. Agora, como essa árvore, como esse fruto, isso aí não sabemos, mas está claro, está descrito no texto, é palavra inerrante de Deus e não há aí o que se falar mais nada nesse sentido. Mas, enfim. Mas de toda sorte, pessoal, eu espero que você compartilhe esse vídeo, comente e curta aí também para que esse debate possa chegar a mais pessoas. Por incrível que pareça, muita gente deve acreditar nessa história, porque certamente os pastores aí têm muita audiência. Vamos aí, pessoal, propagar a verdadeira palavra de Deus. Espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e tchau, tchau.